Marília Miguel, advogada especialista em Previdência Social. Vem aí perícia para mais de 1 milhão de beneficiados na aposentadoria por invalidez. Mais dicas. Além de manter o endereço atualizado junto ao INSS, ter em mãos toda a documentação médica recente também, é importante se atentar à questão da aposentadoria por invalidez, porque não é só aquele segurado com mais de 60 anos que não precisa passar por perícia. Aquele que possui mais de 55 anos para cima e que recebe, somando o tempo que recebeu de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, também não tem necessidade de estar submetendo a essa avaliação. Isso é uma situação nova que foi colocada na Lei 13.457 de final de junho desse ano. Além disso, quem recebe benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, mesmo que o INSS dê alta, né, que a pessoa possa trabalhar, ele não pode cessar de imediato o pagamento desse benefício. A legislação estabelece que a pessoa tem pelo menos mais 1 ano e meio para continuar recebendo o benefício. Logicamente que o valor vai se reduzindo a cada 6 meses, então inicialmente recebe por 6 meses a totalidade do valor, depois vai reduzindo, né, até receber apenas 25% do valor do benefício. Então é importante que o segurado esteja atento e já comece a se preparar e verificar em qual situação se enquadra para não ter surpresas, lembrando logicamente que ele vai poder discutir isso na via administrativa ou judicial. Agora, o que tem que ser feito quem perdeu o benefício do auxílio-doença ou vier a perder na aposentadoria por invalidez? Tecnicamente, o que tem que ser feito? É possível ingressar com um recurso administrativo para uma das juntas de recursos da Previdência Social, lógica, pedindo para que seja analisado a situação atual do estado de saúde, né? Então, que seja verificado. Então, se o segurado tem em mãos uma documentação robusta, que indica realmente que não tem condições de estar trabalhando, que não tem condições de voltar para o mercado de trabalho, é possível fazer esse recurso administrativo ou buscar por meio de uma ação judicial perante a Justiça Federal ou Justiça Comum, se for caso de acidente de trabalho, doença profissional, para ingressar com uma ação judicial e lá na Justiça pedir uma nova perícia médica, uma nova reavaliação com base na documentação que possui em mãos. Mais algum destaque, mais alguma orientação, doutora Marília? Dessa questão da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, eu acho que o segurado, no nosso estado de São Paulo, são mais de 200 mil benefícios de aposentadorias por invalidez que serão revistos. Então é interessante que as pessoas não deixem para a última hora para preparar essa documentação, porque a agenda, como isso inicia um novo procedimento, não está para tão longe, e que ele tenha essa documentação e tire cópia dos laudos, exames, atestados, porque a Previdência Social pode reter essa documentação e, se for necessário ingressar com um recurso na via administrativa ou judicial, é bom que esteja com essa documentação já pronta. Muita gente desesperada. É uma situação preocupante, porque imaginemos que nós estamos falando aí de mais de 14 milhões de desempregados no país, né? Nós já tivemos aí a cessação de mais de 160 mil benefícios de auxílio-doença no país todo. Além disso, 1 milhão de pessoas submeterão uma nova avaliação e pode ser que perca, né, ou deixe de receber o seu benefício injustamente. Então, isso é sério, porque afeta toda a sociedade, né? Então, aquele pai de família que fica sem a renda, né, que fica com dificuldades de manter a si mesmo e a sua família. Então, é uma situação muito preocupante. Bem, aproveitando sua presença como advogada especialista na área previdenciária, outra manchete chama a atenção da imprensa do país. Governo Temer quer reaver 2 bi em benefícios a vítimas de acidentes. O que seria isso, doutora? Essa é uma situação nova, né? O governo tem pedido para que as procuradorias, a Advocacia Geral da União, e a gente encontre mecanismos de reaver. Com o auxílio-doença já foram economizados em torno de quase 3 bilhões de reais, né, pela cessação dos benefícios, e agora essa nova. Ou seja, a ideia é buscar
buscar a responsabilização no caso desses acidentes, seja ele acidente comum, acidente de trabalho, para que o responsável, a empresa, o empregador ou o próprio indivíduo que causou ali um acidente que cabe gerando a concessão de um benefício, seja por auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou até mesmo, né, em caso de óbito, a pensão por morte, que comprovada a responsabilidade, a culpa por isso, que seja ingressado com uma ação regressiva por parte do INSS para buscar a recuperação desses valores gastos nessas situações pela Previdência Social. Agora, quando se fala em fraude, não se pode generalizar nessa situação, como também no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É isso, doutora? É isso mesmo. A questão da fraude, né, ou seja, houve ali, né, algum mecanismo para burlar a legislação, para obter de forma ilícita o benefício, né, não, logicamente isso deve ser buscado, ou seja, comprovado isso, né, oportunizando logicamente um meio de defesa, mas comprovado que houve fraude, tem que buscar a indenização, a recuperação desse valor, né? A gente está falando aqui, mas isso não pode partir de um pressuposto, né? Que todas as pessoas estão nessa situação de fraude, estão buscando ali indevidamente um benefício da Previdência Social, né? Eu acho que a gente tem que partir para olhar que o segurado como uma pessoa que está realmente buscando o benefício, não alguém que está tentando burlar a lei para conquistar uma coisa que seja indevida. Só para a gente concluir, doutora Marília Miguel, depois da aprovação da reforma trabalhista e a vigência que vem aí a partir de novembro, o trabalhador fica preocupado também com a reforma previdenciária, embora o governo não tenha quórum no momento para a aprovação da Câmara Federal. Sua expectativa? De fato, nós estamos aí nesse momento, né? Está se discutindo aí uma malfadada reforma política para tentar ocultar, logicamente, outros interesses. A reforma da Previdência não é uma coisa que o governo deixou esquecido. De fato, a ausência de um número mínimo de deputados lá, né, de um apoio dentro do Congresso Nacional, vem retardando isso, né? Nós temos ouvido recentemente que eles já estão tentando ceder em alguns pontos da reforma quanto a carência, o número mínimo de contribuições, no caso da aposentadoria por invalidez, até mesmo se está sendo estudado nenhum tipo de alteração no benefício de amparo social que é dado pela Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Então, é uma situação preocupante e a reforma trabalhista muda uma situação atual e a reforma da Previdência prevê mudanças futuras, ou seja, aquele que está na busca do benefício vai sentir o efeito caso isso ocorra mesmo. O ponto mais preocupante, péssimo para o trabalhador na Previdência Social, na reforma? No meu ponto de vista, o ponto muito importante e difícil essa questão desse aumento do número de carência. Hoje, para a aposentadoria por idade, o segurado tem que ter no mínimo 15 anos recolhidos para a Previdência Social. O projeto propõe o aumento para 25 anos. E isso vai tornar praticamente impossível que as pessoas se aposentem. Então, o ano passado, o maior número, em torno de 70% das aposentadorias por idade concedidas pelo INSS no nosso país, as pessoas cumpriram a carência na risca, ou seja, no limite mínimo de 15 anos. Né? Então, se a gente for discutir isso, ou seja, cada 10 segurados, em torno de 7, 8 ficarão fora se a reforma aumentar para 25 anos. Então, aquele trabalhador que tem difícil acesso, né, baixa escolaridade, com certeza vai ficar sem benefício. Isso é muito preocupante, de tolir, ou seja, impedir que a pessoa consiga um direito constitucional de ter uma renda futura no momento que ele mais precisa, que é na velhice.
Muito bem. Obrigado à advogada especialista na Previdência Social, Marília Miguel. Destaques do momento. Supremo passa a detalhar pagamentos de ministros. Sistema Único de Saúde vai oferecer remédios anti-HIV e contra Alzheimer. A CNBB da Igreja Católica condena a abertura de área na Amazônia à mineração. Também nomeação de Simão para o cargo de diretor de segurança pública vira ação judicial por improbidade administrativa contra o prefeito Daniel. Ele não tem e, por isso, teve que ser exonerado, diploma de curso superior, e agora Daniel Alonso e o secretário da administração FADECO vão responder por improbidade administrativa. Você já teve a informação, 23ª vítima fatal em acidente de trânsito este ano em Marília. Foi sepultado o corpo de João Vitor de Macedo, 19 anos de idade, vítima de acidente de moto na Avenida República no final da tarde deste domingo. Aliás, em 2 dias, 2 mortes em acidentes de moto aqui em Marília. Cresce o número de acidentes com moto em todo o Brasil. E aí vem o questionamento: a formação técnica para pilotar uma moto. Confira. Andar de moto é um passeio, mas exige cautela por parte de quem dirige. Excesso de ousadia, manobras arriscadas, ruas esburacadas, tudo pode atrapalhar a vida de quem está sobre 2 rodas. Para dar orientação aos motociclistas, novatos ou não, algumas marcas dão treinamentos para os novos proprietários. Vou dar algumas dicas básicas de posicionamento de pilotagem na moto para você pilotar com mais segurança e eficiência também. Então, começando pelos pés, o erro mais comum da maioria dos motociclistas é encaixar o saltinho do sapato no saltinho da bota e deixar o pé virado para baixo. Então, numa condição na qual você inclina demais a motocicleta, você fica muito sujeito a raspar a ponta do pé no chão, ele pode virar e pode causar uma lesão. Você pode até se falar, poxa, mas eu não deito tanto a moto, eu não vou inclinar tanto a moto. Mas você pode pegar uma tartaruga, um olho de gato, até um meio fio, e num ambiente fora de estrada você pode pegar um cupim, um buraco, uma pedra, então você fica muito exposto dessa forma. Então a maneira correta de você se posicionar é sempre deixar o peito do pé na pedaleira, onde está a almofadinha do pé. Então dessa forma você está com o pé abrigado e você tem mais sensibilidade para pressionar as pedaleiras nos momentos certos. Um outro ponto que exige atenção é a posição das pernas. Nós temos muito mais força nas pernas do que nos braços. E é muito comum um motociclista fazer muita força aqui nos braços, principalmente numa situação que ele está mais tenso, com uma pilotagem na chuva ou uma serra mais sinuosa. Nós temos mais força nas pernas. Então, o que vai sustentar o peso do piloto na moto são as pernas e não os braços. Os braços devem estar relaxados para você poder virar o guidão, acionar o acelerador, o freio e a embreagem. Então, sempre que tiver transições, uma frenagem mais forte, uma aceleração mais brusca, pressione o joelho no tanque e não faça força com os braços. Um outro ponto que ajuda bastante na posição de pilotagem é a posição dos braços. É muito comum o motociclista deixar os 2 cotovelos voltados para baixo. Então, no caso de uma manobra em baixa velocidade, ele acaba pegando o cotovelo aqui no abdômen e ele acaba deslocando o peso do corpo, tirando totalmente o equilíbrio da moto. Se você levantar o cotovelo um pouquinho, deixando ombro, cotovelo e mão na mesma linha, você consegue fazer esse movimento com muito mais eficiência e com menor esforço também. Uma outra dica importante é sempre manter 2 dedos no manete de freio e na embreagem, dedo indicador e dedo médio, que são os dedos que nós temos mais sensibilidades, que a gente usa para comer usando os talheres, por exemplo. Dessa forma você tem firmeza no guidão, você tem reação rápida no caso de uma frenagem e na dose certa. Algumas pessoas mantêm 4 dedos no manete, isso deixa você muito solto aqui no guidão. Além disso, 4 dedos é força demais na hora de acionar um freio numa emergência. Faz com que você escorregue antes mesmo de atingir o obstáculo. Se você não deixar nenhum dedo no manete, você até tem uma firmeza legal, mas no momento de pânico, você vai tirar os 4 dedos para caçar o manete, você vai ficar solto, vai ter um tempo de reação e vai fazer força demais também. Então sempre deixe 2 dedos nos manetes de embreagem e freio.
É muito importante também que o motociclista esteja bem emocionalmente. Muitas vezes ele pode subir na moto triste, nervoso ou muito empolgado, e essas atitudes no trânsito podem ocasionar um acidente. Os itens obrigatórios de segurança são apenas uma parte do dia a dia de quem pilota uma moto. Estado físico, emocional e situações em que chamem a atenção de bandidos também influenciam na pilotagem. É na cidade onde a motocicleta tem a sua maior vantagem devido à sua mobilidade, mas também são nesses locais onde tem as maiores armadilhas. Então, quando você estiver trafegando na cidade, deve tomar muito cuidado com a condição do piso, porque tem muito buraco na cidade, tem tartaruga, tachões, aquelas chapas metálicas que o pessoal põe quando está recapeando a via. Tudo isso são armadilhas para o motociclista e ele vai ficar muito sujeito a cair. Então, sempre tenta identificar o quanto antes dessas armadilhas. Nunca fique muito próximo do veículo à frente, porque ele cobre o chão, você não consegue ver o que tem ali embaixo, né? Então você pode passar no buraco, você pode cair e aí vem um monte de carro atrás de você e pode causar um acidente. Tá aí, dicas importantes, realmente está todo mundo preocupado, o número de motos cada vez maior no trânsito e o número de condutores, é claro, aumentando também cada vez mais. E a preparação técnica tem sido a adequada? Por que tantos e tantos abusos? Porque a imprudência no tocante à velocidade, a pressa, sempre a pressa provocando tragédias. Fica o alerta. Obrigado pela sua atenção. A qualquer momento, o 4 é Notícias.